Olá pessoal, tudo bem? Tá tendo uma discussão agora sobre vacinação, se vai sair essa vacina da Rússia, essa vacina da China, essa vacina da Inglaterra. Então, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como funcionam as vacinas, de onde elas foram descobertas e quais são os perigos que a gente pode ter numa situação dessa. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre vacinas, esses são os conteúdos e essas são as habilidades que a gente vai abordar nessa aula. O que a gente chama de vacina, ela foi descoberta aqui no Ocidente por um médico inglês chamado Edward Jenner, lá por 1796. Essa vacina, ela protegia as pessoas contra a varíola, que era uma doença devastadora, ela matava em torno de 30% das pessoas contaminadas. Dos sobreviventes, era muito comum você ter uma desfiguração completa por causa das cicatrizes que a doença deixava e pessoas que perdiam a vista. Ela matava principalmente bebês e as feridas que ela deixa são tão horríveis que eu não vou colocar nenhuma imagem para vocês verem. Quem quiser procurar varíola na internet, faça por sua conta e risco. Mas para você ter uma noção do perigo, os sintomas iniciais eram febre, vômitos, depois disso começavam úlceras, que são feridas na boca e na pele. Depois de vários dias, essas úlceras na pele viravam bolhas e deixavam uma bolha com uma depressão bem característica. Em determinado momento, se você sobrevivesse, essas bolhas viravam crostas e se desprendiam, deixando cicatrizes na pele. E essas é, crostas que se soltavam, elas eram contaminantes, assim como são as bolhas e as pústulas e tudo, e ela transmitia de pessoas em pessoas ou de contato com objetos. Então ela devastava regiões densamente populadas. Mas muito antes da gente chegar nessa história de 1790 na Inglaterra, nós temos relatos da presença de varíola desde o século IV. E nós temos indícios da existência dela muito antes disso. Vários pesquisadores discutem que uma epidemia misteriosa que aconteceu em Atenas, que não foi descrito nunca antes nem depois, mas matou um terço da população em 430 antes de Cristo, poderia ter sido uma epidemia de varíola. E discute-se que essa epidemia começou o declínio da civilização grega. Outra epidemia surgiu nos séculos 2 e 3 em Roma, no Império Romano, matou uma proporção absurda dos adultos dessa população e, segundo vários autores, a perda desses adultos causou não só a criação de várias leis rígidas, obrigando pessoas a trabalharem em profissões específicas para suprir as necessidades do império, mas também permitiu que muitos dos povos bárbaros germânicos principalmente, tivessem muita área para poder povoar. Então, o começo dessas invasões bárbaras pode ter sido possível graças à peste que aconteceu no Império Romano e que deixou muito espaço livre para eles poderem conquistar. Além disso, nós temos recentemente descoberto 3 múmias egípcias que foram encontradas com cicatrizes muito parecidas com a varíola deixa. Então nós temos um homem de meia idade que foi sepultado em 1200 a 1100 a.C., uma múmia da 18ª dinastia, que é mais velha então, que é de 1500 a.C. e 1600 a.C. em torno, e o corpo do faraó Ramsés V, que teve um reinado breve e provavelmente foi breve porque ele morreu de varíola em 1157 a.C. Então, não se sabe direito aonde foi o começo dessa doença. Se ela começou no Egito e se espalhou. Nós tivemos muitos surtos que começaram na Índia. A varíola ela migrou para China e para a Europa, provavelmente a partir da Índia, mas nós temos relatos aqui de pelo menos no Egito Antigo ela já existia. Além disso, a varíola tem uma coisa muito impressionante porque ela já foi uma das nossas primeiras armas biológicas. A varíola ela foi responsável pela dizimação, pela morte de grande parte da população nativa da América e permitiu com que os conquistadores espanhóis avançassem muito. Discute-se que o Império Azteca e Inca foram praticamente dizimados pela presença da varíola e que essa varíola ela foi introduzida de propósito. O que o Hernán Cortés e o Pizarro faziam é pegar marinheiros que tivessem com varíola, pegavam a coberta desses marinheiros,
e davam de presente para algumas comunidades indígenas. E no caso do Império Inca, a varíola se espalhou com uma velocidade tão absurda que matou o imperador e os sucessores dele. Então o Império Inca entrou em guerra civil e, estando em guerra civil, foi fácil para os espanhóis conseguirem conquistar e dominar toda a região. Então, boa parte da queda dos impérios americanos originários foi graças à varíola. E esse genocídio que a varíola causou na humanidade não parou por aí. No Brasil, o primeiro caso relatado foi em 1563, que foi numa ilha e causou um enorme número de óbitos aqui no Brasil. Se você olhar mais recentemente, no século XVIII na Inglaterra, a varíola matava cerca de 10% das pessoas. Então, a cada 10 pessoas que morriam, uma tinha morrido de varíola. E um terço dessas mortes eram de crianças. Além disso, no século XVIII, estima-se que morriam em torno de 400 mil pessoas por ano e dos sobreviventes, um terço acabava cego. Além disso, quando você vai olhar para o século XX, que a população ficou ainda maior, nós tivemos entre 300 e 500 milhões de mortes por causa da varíola. E isso é uma quantidade de mortes maior do que é mais que o dobro de todas as guerras travadas no século XX, tanto contando as mortes de civis, quanto de militares, quanto das mortes que ocorreram por fome depois dessas guerras. E até o 1967, que ontem praticamente, 50 anos atrás, nós tínhamos ainda 15 milhões de casos por ano. Então, é uma doença que existe desde menos 1500 a.C. até 1967. É como se a gente tivesse tido mais de 3.000 anos de guerra com essa varíola. Agora, como é que a gente luta com essa doença? Se nós estamos há 3.000 anos enfrentando ela, o que a gente pode fazer? Será que ninguém nunca tentou fazer nada? Houveram muitos relatos de possíveis tratamentos. O tratamento mais óbvio sempre foi isolar todas as pessoas que manifestavam essa doença. E alguns tratamentos mais exóticos, como manter essas pessoas vestidas de vermelho, em ambientes vermelhos, porque isso por algum motivo faria a doença diminuir. Mas um dos relatos que nós temos é de uma prática chamada de variolação, que é você inocular as pessoas saudáveis com quantidades pequenas da varíola. Então, o que era a ideia? As primeiras sugestões que a gente tem, os relatos que a gente tem é do século X, mas os relatos mais antigos que nós temos é do século XV. E o que os chineses faziam? Eles pegavam as raspas as raspas dessas feridas, deixavam elas no sol para ressecar bem, depois moíam para fazer um pó, e aí as pessoas inalavam esse pó de varíola. E a ideia era que você ficaria imune por ter inalado esse pó. Eles não tinham muita noção do que eles estavam fazendo, mas o que estava acontecendo na prática? Quando você pegava essa casca, né, com pó de varíola e deixava ela no sol, o raio ultravioleta do sol é capaz de matar os vírus. E o vírus estando morto, ele é capaz de gerar uma resposta imune na pessoa. Então, o que era a expectativa deles, sem saber? Era matar uma quantidade grande e suficiente do vírus para que você conseguisse gerar uma resposta imune na pessoa, mas não tivesse vírus vivo o suficiente para causar os sintomas nas pessoas. Só que, como eles não tinham uma noção exata do que eles estavam fazendo, não tinha muito como você organizar e processar isso. Então era muito comum você não conseguir inativar todos os vírus e acabar causando a contaminação na pessoa que você inoculou. Agora, por mais que essa prática seja perigosa, ela realmente imunizava algumas pessoas. E chegaram relatos dessa prática para os médicos ingleses. Entre esses médicos estava um cara chamado Edward Jenner. E ele já tinha ouvido falar desses relatos, mas é uma técnica perigosa. E ele acabou ouvindo uma outra história que também chamou a atenção dele, que era um rumor de que as mulheres que trabalhavam com vacas não pegavam varíola. E existe uma lenda sobre como é que ele descobriu isso, que a ideia é que ele estava andando nos hospitais
e ele encontrou uma mulher muito bonita que estava trabalhando com os pacientes e que ela não parecia ter medo de pegar varíola. Lembrando que num país que tem uma peste que causa cicatrização na pele das pessoas, ser bonito é não ter cicatriz de varíola, tá? Mas a ideia dele é que ele foi falar com essa moça e ela falou: não, mas mulher que ordenha a vaca não pega varíola, então eu não tenho perigo de eu pegar. Aí ele falou: bom, que estranho, né? Acho que eu vou lá nas fazendas dar uma olhada, estudar esse negócio. O fato de ter um monte de mulher bonita lá é mera coincidência. Então, beleza. Ele foi lá para as fazendas e ele viu que realmente as mulheres da fazenda eram bonitas, ou seja, elas não tinham as cicatrizes da varíola, né? E quando ele foi conversar com elas, a primeira hipótese que ele pensou foi: bom, deve ter alguma coisa no leite da vaca, já que elas são mulheres ordenhadeiras, que deixa elas imunes. Então, talvez se a gente consumir o leite da vaca assim que ordenhou, talvez a gente acabe ficando imune à varíola por algum motivo. E conversando com elas, ele descobriu que elas não bebiam daquele leite. Aquilo era o produto de venda delas. Então elas não bebiam mais leite do que qualquer outra pessoa que vivia ali, tá? Aí ficou lá mais um tempo pensando, tentando entender o que estava acontecendo. E aí chegou uma hora que ele viu que as vacas tinham varíola. Então a própria vaca tinha uma versão vaca de varíola. E aí ele ficou indignado. Falou assim: não, mas peraí, até as vacas têm varíola, como é que as mulheres não pegam? E eventualmente ele viu que uma das mulheres que estava tratando essas vacas doentes, estava ordenhando essas vacas doentes, porque não se podia desperdiçar leite, essa mulher que estava ordenhando as vacas doentes acabou ficando doente também. Mas ela pegou uma versão de varíola que era uma varíola muito mais leve, muito mais fraca, que deixava a pele irritada, mas não causava aquelas cicatrizes, aquelas bolhas horríveis que a varíola humana causava. E aí ele foi falar com essas pessoas e falou assim: oh, não, peraí, ó, essa mulher tá doente, ela tá com varíola. E aí explicaram para ele: falou, não, não, ela tá com a varíola da vaca, não é a varíola das pessoas. E depois que a gente pega a varíola da vaca, nunca mais a gente pega a varíola de novo. E aí a hipótese dele foi: bom, então tem alguma coisa, acho que o contato com a doença da vaca faz alguma coisa no nosso corpo mudar e deixa a gente imune contra a varíola humana. E aí, quando você cria uma hipótese, qual que é o resultado? Você precisa experimentar, certo? Então ele foi lá e elaborou um experimento. E ele, como um bom herói, fez o grande sacrifício de testar o experimento em outra pessoa. Não fez nele mesmo, é óbvio. Então o que, que ele fez? Em 1796, ele pegou uma das ordenhadoras que estava doente, então ele pegou um pouco do pus da mão dessa ordenhadora e ele raspou essa varíola bovina no braço de um menino de 8 anos, que diz a lenda é o filho de um dos jardineiros da fazenda dele. Aí beleza, o moleque ficou com a doença da varíola da vaca, passou um tempo, ele foi lá, raspou uma ferida de um adulto que tivesse a varíola humana e foi lá espetar o moleque, ver se ele pegava a varíola, certo? Por sorte do menino, ele não pegou a doença, ele estava imune. E aí ele repetiu esse experimento várias vezes, até que em 1798 ele relatou que a sua vacina era segura para adultos e crianças e que você podia fazer de pessoa em pessoa, porque conforme você contaminava alguém com a varíola da vaca, essa pessoa criava algumas feridas e com a ferida dessa pessoa você passa para outra pessoa. Então, se as pessoas passassem umas para as outras, você conseguia vacinar todo mundo de uma maneira bem rápida e barata. Então, eventualmente, essa vacinação dele foi aprovada e, apesar da inoculação, da variolação lá que os chineses usavam e que era usada em alguns lugares, ainda ser praticada, alguns anos depois, em 1840, proibiu-se o uso do pó de varíola e todo mundo estava usando a vacina do Edward Jenner. Tanto que o nome vacina vem de vaccinia, que é da vaca. Ele vacinou as pessoas usando a varíola vaccinia. Então chamaram de vacina da varíola, tá bom? Agora, como é que funcionava essa vacina do Jenner? A verdade é, nós temos dois grandes tipos de vacina, temos vários, mas os principais são as vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. As inativadas elas são um pouco mais simples de explicar, então vamos começar aqui pelo de baixo. Uma vacina inativada é você pegar um micro-organismo, você usar algum tratamento que mate esse micro-organismo, então, por exemplo,
Uma vacina inativada era aquela vacina da variolação, que você cheirava o pó de varíola. Então, é você usar radiação, usar agente químico ou calor para matar as proteínas ou o DNA do vírus, mas você não danifica a própria estrutura desse agente infeccioso, de forma que quando você inocula aquilo na pessoa, o corpo vai entrar em contato com o corpo daquele vírus ou bactéria e vai reconhecer aquele agente infeccioso, e isso vai ser considerado como uma exposição primária. Tá? A ideia de toda vacina é você expor o corpo a um agente infeccioso para que o corpo reconheça ele e na próxima vez produza os anticorpos contra ele. Já vou falar sobre isso. Essa vacina que o Edward Jenner criou é o que a gente chama de vacina atenuada. Então ela é uma vacina que ela tem micro-organismos vivos, só que esses vírus ou bactérias, eles ou são cultivados em situações que desativam a capacidade dele de causar a doença, ou a gente usa o vírus que é a versão de uma outra espécie. Porque o que acontece? Conforme for ocorrendo a evolução, assim como os animais foram evoluindo e virando criaturas parecidas, porém diferentes, os vírus também fizeram a mesma coisa. Então, assim como existe a varíola humana, existe uma varíola que é um pouco diferente, que é a varíola da vaca. E deve existir varíola em outros animais também. Não sei. O fato é, essa varíola que evoluiu e é uma varíola muito eficaz para contaminar a vaca, ela não é eficaz para contaminar a gente. Então, quando esse vírus da vaca entra no nosso corpo, ele vai infectar algumas células, mas ele não vai se espalhar e derrotar o sistema imune de uma maneira tão eficiente quanto o nosso vírus. E a vantagem é, esses dois vírus ainda são parecidos o suficiente para que qualquer anticorpo que o meu corpo fizer, qualquer anticorpo que eu fizer para pegar o vírus da vaca, por tabela, vai pegar o vírus humano também. Essas vacinas elas vão ter vantagens e desvantagens. O grande problema é você não tem uma grande disponibilidade desses vírus, porque você precisa que exista numa espécie próxima da gente, que esse agente infeccioso de outra espécie seja semelhante o suficiente ao nosso para que o nosso corpo dê essa imunidade cruzada, tá? Então não é muito comum a gente achar novas vacinas atenuadas. Mas vamos olhar aqui como é que funciona esse negócio da vacina. Né? Então vamos olhar. Por que você não pega a mesma doença duas vezes? Porque o seu corpo ele tem um sistema imune. O seu sistema imune é feito de um monte de células chamadas anticorpos. E esses anticorpos que você tem, eles reconhecem coisas que não pertencem ao seu corpo e atacam essa estrutura. Acontece que nós temos vários tipos de anticorpo. Inclusive, os anticorpos eles são um grande problema para a gente fazer transplante de órgão, porque quando você recebe um órgão de outra pessoa, o seu corpo não percebe, não entende, na verdade, ele percebe muito bem, obrigado, mas ele não entende que aquele órgão é para te ajudar, então o seu corpo vai atacar esse órgão novo, então você tem que sempre tomar remédios para diminuir o sistema imune e tal. Então é um dos problemas que a gente tem com os transplantes. E uma das coisas pelo qual o autotransplante é um objetivo muito grande da medicina, que é você usar células da própria pessoa para fazer órgãos da pessoa, então o corpo não rejeitaria e tal. Essa é uma discussão para outro dia. Mas o importante é, esses anticorpos, quando você foi infectado pela primeira vez, o seu corpo vai produzir anticorpos contra aquele agente infeccioso, então ele vai reconhecer o agente infeccioso, vai voltar para as regiões, para os linfonodos e regiões que produzem os anticorpos, vai produzir os anticorpos necessários para derrotar essa infecção, só que ele não vai conseguir fazer isso rápido o suficiente para que você não tenha sintomas. Então você vai pegar aquela doença a primeira vez. Você vai ter tosse, febre ou o que é que seja, dependendo da doença. Só que, depois que você pegou pela primeira vez, parte dos anticorpos que você usou para matar a doença vão ser desmontados, mas parte desses anticorpos vão continuar funcionando. Inclusive alguns anticorpos que são células de memória. O que essas células de memória fazem? Elas ficam circulando no seu corpo e quando elas entrarem em contato com um agente infeccioso por uma segunda vez, elas vão ser ativadas e elas vão lá
para as regiões de produção de anticorpos e vão estimular o corpo a produzir uma quantidade muito maior e muito rápida dos anticorpos contra aquela infecção. Então, a segunda vez que você é exposto, o seu corpo briga com essa infecção de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, você não vai manifestar os sintomas porque você vai derrotar a infecção mais rápido do que ela é capaz de atacar as suas células e te causar o resultado dos sintomas, tá? Então, a ideia é, por que as pessoas não deveriam pegar a mesma doença mais de uma vez? Então, por que a gente não deveria pegar a catapora 2 vezes? A gente não deveria pegar é, você não pega a mesma gripe 2 vezes. Eu sei que todo ano tem vacinação contra a gripe, mas é porque a gripe é uma doença que ela varia muito, ela sofre muita mutação. Então, cada ano você pega uma gripe nova. Cada resfriado que você pegou na sua vida foi um resfriado novo, que é uma espécie nova de gripe, tá? Então a gente vai discutir isso quando a gente for discutir vírus nos anos para frente. Agora, vacinação vale a pena? Não tem muito segredo, gente. É óbvio o resultado. Quando a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, nos anos 60, em 1958, você tinha 763.094 casos de sarampo. Ou seja, você tinha centenas de milhares de casos. Você colocou as vacinas contra o sarampo, baixou para 150 ao ano. Tá? 56 casos de sarampo por ano, em média. Quando a gente for olhar agora em 2008, e gente, de 1958 para 2008, a população americana aumentou absurdamente. Só que o número de casos baixou para 64. E desses 64, 54 foram para outros países, porque o vírus praticamente não circula mais nos Estados Unidos. E desses 64 pessoas que foram contaminadas com sarampo, 63 nunca tinham tomado vacina. Ou seja, é muito direto a relação entre a vacinação da população e a queda no número de casos de doença. E aí vem um ponto importante, que é você precisa que a população faça aquela vacinação, não é uma pessoa ou outra. Por quê? Porque a vacinação não é 100% eficiente. Nem todas as pessoas, ao tomar a vacina, vão ficar imunes àquela doença. Então, quando todas as pessoas tomam a vacina, por mais que não tenha funcionado em mim, o fato das pessoas ao meu redor estarem vacinadas impede que elas transmitam para mim. Eu só vou pegar se eu, em pessoa, for lá esbarrar em alguém que esteja contaminado. Então, fica muito menor a taxa de transmissão. Porque quanto menos gente na população estiver com aquela doença, menor a chance de eu esbarrar nesse coitado que está doente, tá certo? Quando a gente olha no Brasil, um outro estudo de caso, a poliomielite é uma doença que a gente está quase erradicando. Por que a gente está quase erradicando? Porque nas Américas já desapareceu. Tá? O último caso nas Américas foi em 94. O último caso na Europa foi em 99. E nós ainda temos a América aparecendo em alguns lugares que têm tido problemas com vacinação. Então, são regiões que está tendo conflito, regiões que têm uma cultura que não aceita a vacinação. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outro caso, a própria varíola, que a gente estava falando, ela foi erradicada, essa foi a nossa vitória, ela foi erradicada em 1977. Foi a última vez que uma pessoa pegou varíola na natureza. Tá? Nós tivemos casos depois? Tivemos, de acidente de laboratório, quando tinha um laboratório que estava estudando a varíola, e nós tivemos um caso recente de, conforme foi o aquecimento global está comendo solto, nós tivemos algumas regiões do norte da Europa, da Rússia, que estão degelando. E nesses descongelamentos foram desenterrados corpos de pessoas congeladas, inclusive corpos de pessoas que morreram, que estavam com varíola. Então nós tivemos algumas comunidades isoladas no extremo norte do planeta que entraram em contato com esses corpos, foram tentar enterrar, não sei, e essas comunidades tiveram surtos localizados de varíola. Tá? Mas, para todo efeito, está contida essa situação, só que nós temos que continuar atentos para que não tenham outros casos como esse que acabem espalhando essa doença de volta.
porque se eu não me engano a gente não toma mais vacina para varíola porque a doença não existe mais no mundo, tá? Mas a vacina faz tão bem, por que tem tanta gente anti-vacina? Bom, vamos lá. Desconfiança com as vacinas, gente, sempre existiu. Nós tivemos aqui no Brasil um evento muito importante chamado Revolta da Vacina, mas ele aconteceu não necessariamente por causa da vacina. A vacina foi a gota d'água. Era um governo, na época, um governo extremamente autoritário. Esse governo estava tentando modernizar o Rio de Janeiro em vários aspectos. Queria modernizar os portos, queria é, demolir os cortiços. Então tinha casos de expulsar pessoas de suas casas forçadamente. Então já era um governo que estava cheio de medidas autoritárias. E aí uma das coisas que eles queriam fazer era decretar a vacinação obrigatória. Quando a população viu aquele monte de agentes do governo chegando com seringa para perto deles, surgiu um pânico completo de que o governo estava usando essa mentira da vacina para envenenar a população mais pobre e tirar os pobres do caminho da modernização do Rio de Janeiro que eles queriam fazer. Então teve uma revolta contra os agentes de saúde e virou um conflito gigantesco, super famoso, tá? Mas mesmo quando, se você voltar em 1800, quando o Edward Jenner criou a vacina dele, você já tinha pessoas circulando tirinhas, mostrando imagens, que nem essa de baixo aqui, ó. Repare que as pessoas que sofreram a vacinação, ela tem vacas saindo delas, tem uma pessoa virando uma vaca, né? Então, assim, esse preconceito desmedido com que a gente não conhece não é novidade, tá? Nós só estamos usando de novo. E essas pessoas que têm medo, eles têm medo por causa de alguns mitos que a gente vai limpar agora. Então, um dos mitos: vacina deixa as pessoas doentes e pode até matar. Né? Aquela ideia de, meu filho estava bem, eu levei para vacinar e ele teve febre. Gente, as vacinas elas são seguras, elas trazem benefícios, só que elas podem ter reação adversa. Tá? Você não tem nenhum remédio no mundo que não tenha na bula lá, pode causar reações adversas. Então, que reações que vai causar? Pode ter uma dor no lugar, você pode ter um pouco de febre conforme seu corpo reage contra essa coisa nova. Em geral, essas são reações leves e tão temporárias. Isso não quer dizer que a pessoa pegou a doença, tá? Mas eu levei ela para tomar vacina contra tétano e ela ficou com febre. Essa febre não é o tétano, é uma reação a um remédio. Isso acontece com qualquer remédio. São muito raros eventos graves de saúde e eles são profundamente acompanhados pelas organizações médicas. E sim, por mais que exista uma probabilidade pequena deles acontecerem, existe uma probabilidade muito maior de você pegar uma das doenças que a vacina protege e ter complicações graves por causa dessas doenças. Porque nós usamos vacinas contra doenças que causam sequelas perigosíssimas nas pessoas. Então, a poliomielite, por exemplo, causa paralisia. O sarampo pode causar cegueira. Pneumonias matam a torta direito. Então, a gente pode ter uma lesão grave ou morte por vacina? Muito, muito, muito raramente? Pode. Só que é muito mais perigoso, é muito mais provável você pegar uma das doenças que a vacina protege e ter uma complicação com essas doenças do que você ter uma complicação com a vacina. Então, no fim das contas, o benefício supera muito o risco. Tá? Esse é um ponto. Então, não é. E aí vem outro ponto, né? Mas eu não preciso vacinar porque não tem muito aqui no meu lugar. Né? Aqui na minha região não tem casos dessa doença. Parabéns! Só que a gente tem um problema no mundo de hoje que é uma coisa chamada avião. Então, nós temos hoje um mundo extremamente conectado. Então, por mais que a doença tenha sumido na sua região, isso não quer dizer que ela tenha sumido de todas. E conforme as pessoas circulam, você não tem mais barreiras geográficas. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode entrar em contato com alguém que tem aquela doença. Um exemplo: em 2017, nós tivemos um surto enorme de sarampo que pegou Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Reino Unido. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas dessa região não se vacinavam porque não fazia muito tempo que não tinha sarampo na Europa. Bastou
uma viagem para alguém que viajou para um lugar que tinha sarampo, voltou para casa e espalhou na Europa inteira. Então, por que tem regiões que ainda têm essas doenças? Porque às vezes tem conflitos, tem guerras locais que não deixam os médicos chegarem para todo mundo. Às vezes a religião não permite vacinar. Às vezes as tradições não permitem vacinar. Então, vou pegar um exemplo de caso aqui, que é um caso interessante, que é um dos países que tem tido mais problemas com surto de doenças que poderiam ter sido resolvidas com vacinação é o Afeganistão. E quando começou esse surto? Depois que o governo dos Estados Unidos disfarçou seus espiões de agentes da saúde e foram lá vacinar os netos do Bin Laden. Então, eles suspeitavam que o Bin Laden estava no esconderijo, aí se disfarçaram de agentes da poliomielite para ir lá vacinar as crianças, os netos do Bin Laden estavam com ele, e aí com a agulha cheia de sangue que eles pegaram das crianças, eles fizeram um exame de DNA, viram que tinha parentesco com o relato que eles tinham do Bin Laden, mandaram a missão, mataram o Bin Laden. Só que desde então, os agentes de saúde que chegam em vilas que têm rebeldes na região assassinam os agentes de saúde. Então nós não temos ninguém para vacinar aquele país, porque todo mundo que vacina é considerado um espião e é assassinado. Tá? Então a gente sempre vai ter regiões que não vão abraçar a vacinação. E sempre pode ter alguém que viaja para lá e traz essa doença de volta para a região onde você vive. E tem um grande mito que é um absurdo e que é o principal argumento do povo anti-vacina, que é: ah, mas a vacina causa autismo. Então vamos lá. Isso foi um caso específico. Hoje em dia nós não temos nenhuma evidência científica que ligue vacina a transtorno do espectro autista. A vacina que foi acusada foi a vacina tríplice, que é a vacina que funciona contra sarampo, cachumba e rubéola. Tá? Foi um estudo de 1998 que foi publicado por vários autores, só que dos autores, só um ainda defende o artigo, todos os outros abandonaram o artigo, disseram que não confiam nos resultados. Esse cara que continua defendendo o artigo dele, ele foi proibido de exercer a medicina. A revista, a revista cancelou o artigo. Descobriram que ele falava que 12 crianças que receberam a vacina, elas desenvolveram autismo, tiveram infecções no intestino que depois evoluíram para um autismo. Tá? Descobriu-se que 3 dessas 12 crianças nunca foram autistas, nem são autistas. Tá? E não, mas ele é um pobre coitado que está sendo perseguido pelo governo, por isso que tiraram o direito dele de ser médico. Não. Foi descoberto que esse cara que fraudou o trabalho, ele estava desenvolvendo uma outra vacina que era concorrente da tríplice e que se a vacina tríplice fosse eliminada, a patente dele ganharia milhões de dólares. Tá? Então, é uma pessoa que tinha grande motivação para mentir nesse estudo. Só que mesmo que a gente tenha provado que o cara mentiu, que ele fez isso para ganhar dinheiro, que a gente tenha repetido o experimento dele em mais de 500 mil crianças e não existe qualquer correlação entre vacina e transtorno do espectro autista, essa publicação ainda causou um pânico e diminuiu a vacinação de sarampo em várias regiões, principalmente nos Estados Unidos, tá? Mas não no Brasil também. E aí a gente continua tendo surto de sarampo nos Estados Unidos até hoje. Bom, gente, para a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é que as vacinas funcionam e como é que elas foram descobertas. Essas vacinas que estão vindo aí, elas precisam de um método rigoroso de testes que a gente vai discutir na semana que vem. Como é que a gente aprova um medicamento, como é que a gente vê se ele é funcional e o que é efeito placebo, tá? Vamos fazer atividade. Bom estudo para vocês. Tchau.